costuma mostrar, né? Agora sim. Agora deu. É porque ele escreveu assim, iniciando a gravação e transcrição, né? Agora Tá ele bom. já gravou mesmo, né? Uhum. Bom, é, antes da gente começar, eu queria dar algumas notícias para vocês que eu acho que vale a pena colocar. A primeira delas é sobre a minha pessoa. Em virtude das dificuldades lá da FAGE, por conta de curso online, né, parece que o MEC está criando problema, ainda não afetou propriamente a pós, mas certamente vai acabar mexendo na pós também, né? Então, eu vou sair da FAGE no dia, a partir de 1º de março, certo? Até lá eu ainda estou na fase. Depois disso, aí eu estou aposentado da fase também, né? E aí tinha duas atividades, né, que eu mantinha na fase e que a gente precisa de resolver. A primeira delas é o grupo Fibra. Eu já conversei com o Elton, que é o reitor, e o Elton concorda em que a Marília possa ficar como representante do grupo Fibra lá na FAGE, né? Então, e essa parte está resolvida. E ainda tinha o nosso convênio, um projeto de cooperação com a FAGE, a Federal do Mato Grosso e a Federal do Triângulo Mineiro, né? Envolvendo aí principalmente o Rodrigo e o Lúcio. Eu conversei com o Elton também, e ele acha boa a ideia de convidar a Cláudia para representar a FAGE nessa situação. Acontece que eu já mandei até uma mensagem para a Cláudia, mas ela ainda não me respondeu se aceita ou não. Se ela aceitar, aí eu marco uma reunião com o Rodrigo, o Lúcio e ela, né, para a gente combinar como é que faz as coisas. Então, isso é a primeira notícia. A segunda é a respeito da coletânea do nono colóquio. Ela atrasou porque nós tivemos um problema complicado em relação à capa. Por exemplo, eu queria colocar uma foto do Paim, por exemplo, porque o Lúcio tinha falado sobre o Paim, né? O pessoal da editora não achou nenhuma foto em domínio público, sabe? Então, tudo tinha que pagar ou então pedir autorização para Bom alguém. dia, Lécio. Tudo bem? Bom Eu dia. lamento muito o falecimento desse professor. Eu não sei se ele já estava doente, mas pelo que você comentou aqui, foi bem repentino, né? Então, inesperado. Eu não conhecia esse professor, mas eu lamento muito, né, toda a situação. Eu imagino que vocês ainda nem tenham conseguido reorganizar a Semana da Filosofia, né? Muita coisa para pensar. Quem é E que está ainda vai ter falando que eu velório, não imagino, estou né? sabendo? Então, eu até imaginei que poderia suspender a aula, mas como você ainda não tinha mandado mensagem, eu ainda estava trabalhando com essa data. Mas eu Parece que também é ali do Alessio, né? fico Alguém falando à com ele. disposição de vocês, se vocês quiserem Parece ser alguém que está falando com o para algumas Alessio. semanas de dezembro, para Alessio, repor essa desliga seu aula, ou microfone. alguma outra data, eu me coloco à disposição, tá bom? E, enfim, eu combinei de falar com o Rodrigo hoje às 18. Ou se não, É, Marcute, você consegue silenciar o microfone dele se for preciso. parece que já está silenciado, olha lá. Eu estou Silenciou. vendo aqui. Então, continuando, aí eu tive problema. Também como é, aquela, meu Deus, estou esquecendo o nome dela, que foi também objeto de discussão lá, é a Gente, é terrível. O certo é o seguinte, também não tinha como conseguir uma foto dela para colocar na capa, não é, sem maiores problemas. Então eu decidi fazer o seguinte, isso atrasou a publicação, né, porque até cumprir toda a burocracia complicou. Eu falei assim, olha, eu vou pegar então 3 participantes, geralmente são 3 imagens que ficam na capa, né? Eu vou pegar 3 participantes do colóquio e vou colocar a imagem deles. Mas você tem que pedir autorização também. Então, dos participantes que vão entrar, eu fiz uma homenagem para Guiomar, né, para Silvana e para o Vidal,
que é o mais velhinho da turma, então, né, e os três, então, vão aparecer. Mas cada um deles teve que preencher um documento com assinatura digital, autorizando o uso da imagem, etc. e tal. Essa burocracia toda atrasou. Mas tudo indica que essa semana que entra já vai estar disponibilizada a coletânea do nono colóquio, certo? Então, eram essas as duas observações que eu tinha a fazer para vocês, né? E vamos então passar direto aí a palavra para o Lúcio, né, para a gente começar a nossa discussão. Então, vamos lá. Podemos iniciar. Para início de conversa, eu gostaria de pedir desculpas se tiver muito barulhento. Em algum momento vocês me falam, eu seguro aqui. De onde nasceu esse texto e essas análises? Exatamente de um problema, que é tentar entender o que está sendo discutido quando se fala de filosofia brasileira. Por quê? Porque para a gente que trabalha com filosofia, e no caso com filosofia brasileira, parece que basta fazer um comentário e está tudo resolvido. Pega um autor, faz uma leitura, faz um comentário e a coisa se explica por si mesma. Só que uma das coisas que eu venho notando é que quando a gente não precisa de modo bem mais exato a noção de método, a noção de autoria também fica meio complicada. E aí, por isso, e conversando tanto com o Paulo, em algumas vezes, quanto com o Ivan e outras pessoas, sempre perguntaram, e a questão de método, como que fica? E é exatamente por isso que eu estou tentando ver se eu encontro algum critério para entender a noção de método em filosofia brasileira. O Margutti fez uma referência ao texto do Paim, nele foi a minha primeira investida. E aí o resultado não foi nada agradável. Por quê? Porque falta basicamente os critérios para se entender o que é o fazer filosófico propriamente dito. Tem muita coisa pelo meio do caminho, muita coisa não explicada. A título de exemplo, ele em alguns momentos tem coisas que dele são tratadas como livros, quando na verdade não tem conselho editorial, não saiu pela editora que ele indica, não está registrado, não tem ISBN, isso é apostila. E essa coisa começou a povoar a minha mente de perguntar que método, o que a gente está seguindo, o que a gente está buscando, afinal de contas. E aí, por isso, tentando afinar um pouco essa compreensão, aí estou fazendo uma tentativa, e esse é o primeiro de talvez 2 ou 3 artigos, para pensar os modelos de história, de historiografia francesa, alemã e inglesa, e ver como isso chegou até nós, para propriamente pensar o que a gente está fazendo aqui no Brasil. Não tenho nada contra, muito pelo contrário, eu acho que a relação, por exemplo, entre filosofia e literatura produz as melhores coisas que nós temos e já tivemos. Basta citar um exemplo, Benedito Nunes. A coisa se resolve praticamente com o nome dele. Ou a recomendação do Lima Vaz, naquele artigo de 84, também ele incentiva isso, lembrando a Sônia Viegas. Porém, o que se tem hoje não é bem uma relação entre literatura e filosofia, mas é tentar expandir o conceito de filosofia brasileira para tudo que aparece. Qualquer coisa que aparece parece que é filosofia. E aí a coisa fica meio complicada. O que eu estou dizendo, qualquer coisa que aparece? Algumas aproximações entre filosofia e pensamento indígena ou pensamento africano parece mais uma coisa próxima à antropologia ou à etnografia.
e não tanto a filosofia. Por esse tipo de preocupação e de observação dos diálogos que eu tentei fazer essa leitura inicial sobre o método e a herança francesa. E aí, quando fui começar a ler, mais ou menos no final do ano passado, né, já tem praticamente um ano, o primeiro problema é enfrentar as críticas que existem em relação ao modelo francês. Praticamente são as críticas do Popper. A longa historicidade, a falta de nexo causal entre um evento e outro, e uma certa confusão entre as diversas ciências, juntando tudo para tentar fazer história a partir daí. Sendo de modo muito grosseiro, o Popper está tentando incriminar o modelo francês de história da filosofia. Eu parti exatamente daí e fui tentar entender um pouco quais são os elementos que estão na base do conceito de historiografia. E nisso aí, as conversas, por exemplo, com o Ivan, renderam bastante, com ele e com o Smith. O sobrenome dele é Smith, é da Unifesp. Plínio Smith. Plínio Smith. É. E aí as conversas renderam bastante. E aí chegou esse texto que vocês estão vendo aí. Quando eu fui tentar entender, e é basicamente nesse sentido, ver se aquela narrativa que o Paulo Arantes faz sobre filosofia brasileira, se aquilo tem coerência mesmo, aquilo tem muito de ironia. Agora, coerência é uma outra coisa. Eu não estou dizendo que ele esteja errado, mas só estou dizendo que ali tem mais problemas do que o que parece. Porque, de um lado, a gente tem, por exemplo, o Antônio Paim, que vai dizer que, havendo Tobias Barreto, Farias Brito e Gonçalves de Magalhães, nós temos filosofia no Brasil, começando com a Escola do Recife. De outro lado, o Paulo Arantes vai dizer, não, a filosofia nasceu quando nasceram os sistemas de filosofia, propriamente ditos, a pós-graduação e tudo mais, que é o que ele vai fazer no departamento francês de ultramar, que já estava prefigurado no artigo dele de 93, que eu mencionei aí no início desse texto. Pois bem, se esse argumento do Paulo Arantes estiver certo, só filosofia acadêmica que é filosofia. E eu sou tentado a levar ele a sério. E aí, se levar ele a sério, eu vou concordar com o Ivan, que os últimos 50 anos são os anos decisivos para dizer o que é filosofia feita no Brasil. Então, o que nós teríamos é a filosofia a partir da instituição do Sistema Nacional de Pós-Graduação e teríamos a filosofia quando se firmam os departamentos. Essa tese ela está no contraponto da tese do Antônio Paim, que vai dizer que não, é com a Escola do Recife que começa a filosofia. Só que tanto a tese do Paulo Arantes, como, por exemplo, a do Ivan Domingues, ela tem um agravante. As duas têm um agravante. Que para ser filósofo, então, tem que ter passado pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação. Tem que ter e fazer filosofia do modo clássico. Formado em filosofia, professor de filosofia, atuando em filosofia. Bem, aqui eu podia usar um argumento de autoridade de um professor chamado Paulo Margutti. E dizer, ó, treinar os estudantes para fazer comentário e exegese não os qualifica para dar conta dos problemas da realidade. Isso aqui já seria um excelente contra-argumento. Só que me parece que tem uma implicação a mais. Se a gente levar estrito sensu o modelo do fazer filosófico nos departamentos, nos programas de pós, a gente vai ter que tirar uma galera muito séria de dentro da filosofia. O próprio Benedito Nunes, que era advogado, e que não trabalhava só com filosofia, mas também com a literatura, não vai ter espaço.
Um autor como, por exemplo, Paulo Freire não vai ter espaço, nem na educação, nem na filosofia, porque ele nunca foi educador de formação, ele era advogado. Portanto, não vai caber nem na educação, nem na filosofia, mas especialmente na filosofia. Bem, aí eu comecei a ver os problemas desse outro lado. E aí, por isso, a investigação da história da filosofia. E da história da filosofia no modelo francês. Nesse sentido, muito mais do que o Paulo Arantes, eu citei um livro do Biratã, Marques Azevedo, para mim é o melhor livro sobre a noção de como fazer filosofia. Ele remonta até o século XVIII, início do XIX, e daí para cá, com Victor Cousin, com Lachelier, vai mostrar o que de fato significa fazer filosofia na França. Bem, não se trata aqui de reescrever o argumento dele, nem de discordar, porque o texto dele é muito, muito bem composto. E aí, quando a gente pega essa noção de historiografia francesa e aproxima da escola dos anais, a gente tem praticamente 3 elementos que são constantes. O primeiro deles, a colaboração vinda das ciências históricas, sociais e humanas como um todo para pensar o que é a história da filosofia. Para fazer, então, a história da filosofia, a gente teria que aprender com a história, com a sociologia, com a psicologia, mesmo com a economia e tudo mais. Esse é um elemento que vem da escola dos análises. O segundo elemento é a noção de larga historicidade, de longa duração, melhor dizendo, e não de curta duração. Nós teríamos, então, leituras que se estendem por períodos amplos para conseguir fazer leitura do que é história da filosofia. E o terceiro elemento que aparece na escola dos análises é a noção que nem sempre a filosofia nós vamos compreender só pela leitura dos vencedores, mas também dos vencidos. Bem, tendo feito essa leitura, que vem desde o Marc Bloch, e que não depende exclusivamente dos fatos, aqui é bom lembrar que o Marc Bloch está brigando direto com a escola alemã, para quem? E aqui, sobretudo, com Leopoldo Rank, para quem é a história dos fatos, o Marc Bloch vai dizer, não, a história é a história das ideias, muito mais do que uma história dos fatos. Pois bem, tendo feito isso que vocês viram aí no texto, e eu falei algumas coisas a mais aqui que não estão no texto, aí fui tentar aplicar isso a um exemplo, que é aquilo que o Ivan Domingues fez. Como tentar ler a história da filosofia no Brasil. E aqui é uma tentativa mesmo, não é a resposta definitiva, não é o último parecer, é uma aproximação mesmo. E aí nós temos uma série de elementos bastante curiosos. O primeiro deles é que, para a história que está pressuposta no livro do Ivan, na filosofia no Brasil, nós temos alguns elementos bastante sérios. Se formos levar a ferro e fogo a noção dele, de que filosofia se faz por quem passou e por quem trabalha dentro da área da filosofia, aí nós teríamos um problema gigantesco. Por quê? Porque aí todo mundo que não é estritamente da área da filosofia está fora. E aí eu tinha mencionado, e volto a lembrar, Benedito Nunes e o próprio Paulo Freire têm que ser tirados fora porque não tem quase nada a contribuir. Mas os outros elementos nos interessam mais. Quando a gente pega o livro do Ivan, ele dedica 3 passos a 3 momentos. O primeiro passo ao período colonial, o primeiro dos passos na perspectiva histórica. O primeiro mesmo do livro é a questão do método que trabalha.
Mas aí, no caso, o segundo passo é a questão colonial, o terceiro ao período imperial, e o quarto passo vai pegar a primeira parte do século XX até a década de 60, 70, quando surge o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Nesse ponto aqui, para mim, aparece o primeiro problema. É tempo demais para tentar resumir em formas assim tão concisas. Estou dizendo que está errado. O ensaio nos ajuda a ver justamente longas durações em pouco espaço, mas só que eu acho que todo o período colonial, dentro dos dois autores que ele seleciona no período colonial, o Vieira e o Manuel da Nóbrega, não dá. Definitivamente não dá. E não dá, e vou dizer por quê. Primeiro, porque o Vieira nunca se mostrou como filósofo. E segundo, porque texto propriamente filosófico dele, até nós não chegou nenhum. E o único que ele provavelmente tenha escrito, que foi o curso que editou no Maranhão, ainda não foi encontrado. Então aqui a gente teria, no melhor dos casos com Vieira, a imagem de um humanista ilustrado, uma pessoa do mais alto gabarito político e teórico, mas dentro de uma outra demarcação. E então não serviria como exemplar filosófico. O Manuel da Nóbrega nunca teve a pretensão de trabalhar como filósofo também. Ele chegou aqui como responsável pela província dos jesuítas, trabalhou os pareceres dele, que estão agora felizmente reeditados na obra completa dele, uma reedição muito bem feita pela PUC do Rio. São pareceres circunstanciais, inclusive aqueles sobre a possibilidade de vender ou não vender um filho como escravo. Se a gente leva isso a ferro e fogo, então no período colonial, os dois que o Ivan elegeu não se sustentariam. Mas por que isso? Porque aí, a meu ver, falta uma leitura muito mais decantada, muito mais demorada e com muito mais paciência. Que aí a gente tem que pegar o autor, tem que estudar, tem que testar. Em resumo, a gente teria que fazer monografias sobre cada um desses autores para depois dizer o que eles são. Dizem que, lá em Minas, morando em Três Pontas, tem uma pessoa que faz isso muito bem. Eu concordo em grau, gênero, número e caso. Porque pega o autor, estuda e mostra o que ele tem a dizer. Então aqui eu acho que tem um primeiro problema de transpor o modelo da historiografia francesa para a historiografia brasileira. Às vezes são durações muito longas para ser resumida a leituras que, se não forem muito bem feitas, elas distorcem o objeto. Em resumo, é isso. O segundo elemento, como é que você elege uma pessoa ou duas por período, quando o país é tão complexo? E aqui, se a gente toma o terceiro passo do livro do Ivan e contrasta, por exemplo, com os livros do Margucci, o resultado é radicalmente oposto. Enquanto Margucci encontrou uma série de autores, e autora, inclusive, como Anísia, que merece toda a atenção, ali nós temos a seleção de dois autores, e o Ivan não está fazendo história da filosofia, mas está tentando encontrar um modelo exemplar, um tipo ideal. Mas se a gente for ver quais seriam os autores que, em última instância, o Margucci diria, olha, estes vale a pena, e aqueles que o Ivan apresenta, o descompasso também continuaria. Então, para mim, é duração longa demais para a historiografia brasileira. Esse é o primeiro ponto que eu queria testar e ouvir de vocês. O segundo, a noção estrita de filosofia. Essa noção estrita de filosofia vinda de quem faz filosofia, pura e simplesmente, isso para mim tem sido um paradoxo cada vez maior.
Senão eu vou ter que dizer que, por exemplo, o Gilberto Freire não tem nada a dizer para os dias de hoje, que ele é da área de sociologia, não tem nada a ver com filosofia, que Paulo Freire não tem nada a dizer também, porque não era nem filósofo, nem trabalhou na área de filosofia. Isso para mim me incomoda muito. E isso seria o outro ponto, que é, se queremos ter uma filosofia brasileira, quem são os nossos filósofos? Quem são os filósofos que nós elegemos como tais? E o terceiro elemento, qual que é o nexo causal que se vê, por exemplo, entre Manuel da Nóbrega, Antônio Vieira e os outros autores do período colonial? Sendo que os autores que escreveram filosofia no período colonial não escreveram textos curtos. Essa semana agora, eu estava terminando um catálogo, tem 9 cursos filosóficos do período colonial. 9. O menor dele tem 432 folhas. E tem, inclusive, um de um jesuíta. É o primeiro dos jesuítas. Só tem a lógica, mas é um tal de Emanuel Dias. Só tem a lógica, mas ela existe. Então, será que a gente pode dizer que Vieira e Manuel da Nóbrega são os 2 melhores candidatos a filósofos do período colonial, sendo que não escreveram textos intencionalmente filosóficos, e os outros que escreveram nós ainda não os estudamos? Enfim, essas questões todas é só para colocar caraminhola no que eu estou chamando de método da historiografia francesa. É para tentar abrir portas de crítica a esse método que, ou então nós vamos concordar com Paulo Arantes e o Ivan Domingues e vão fechar a porta. Antes do Sistema Nacional de Pós-Graduação não tem filosofia, isso eu não consigo fazer. Ou nós vamos ter que dizer, olha, para fazer o modelo de historiografia francesa, a gente tem que fazer muito mais pesquisas de base, estudos monográficos, fazer aquilo que, por exemplo, o Biratan Azevedo fez, que é levantar o que é um modelo de história francesa. Então, são essas as minhas preocupações, esses são os problemas, e daí nasceu esse texto que eu enviei para vocês. Se ele está pronto ou não está pronto, não é a questão. Agora eu queria ouvir de vocês para eu ver o que eu preciso melhorar, ajustar nele e ver como encaminhar essa questão. Foi por isso que eu enviei para vocês esse texto. Reafirmo, não é a leitura última. É uma leitura que me parece mais ou menos plausível. Naturalmente, quando a gente usa, como o Ivan usou, o recurso da metafilosofia, abre um espaço para uma análise bem longa. Só que aí a gente tem que ter uma história da filosofia muito mais afiada, muito mais completa para usar a metafilosofia. Tanto Williamson, que fala da metafilosofia, quanto outros autores que trabalham com metafilosofia, dizem que ela depende muito mais de uma história muito bem construída. E aí, em resumo, a meu ver, a história do período colonial, os autores ainda precisam ser mais aprofundados. É isso, obrigado pela atenção, estejam à vontade para quaisquer críticas, perguntas, o texto está aí para ser discutido. Alguém tem alguma questão a colocar? Alessio, seu microfone está desligado. Bom, bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, pedir desculpa aqui, porque eu estava confuso aqui hoje com um gatinho que eu tive que acolher uma gatinha aqui da rua ontem, e ela estava aqui enchendo o saco aqui em cima, rasgando as coisas, e eu não conseguia me acertar com o computador. Depois a internet estava caindo,
tive que entrar 3 vezes para conseguir chegar aqui. Outra coisa, essa semana a gente teve uma infelicidade aqui no departamento, né? Morreu um colega nosso aqui de um jeito meio estranho e a gente foi envolvido por isso. Aí tinha uma semana de filosofia começando a acontecer, tivemos que interromper. Inclusive o Rodrigo, pelo cargo que ele assume ali, teve que correr mais atrás disso. Agora, eu li o texto do Lúcio no celular, correndo para lá e para cá, então eu não tenho assim detalhes, né? Mas eu queria só, primeiramente, observar que eu acho um trabalho fundamental, né, o que você está fazendo. E a minha dúvida com relação eu sei que é um artigo, são poucas páginas, e é introdutório, né? E você falou de trabalhar com mais 2 ou 3 artigos, né? Para fechar outras perspectivas alemã e tal. Você pensou e continua pensando em fazer isso na forma de artigos? Ou não seria melhor um trabalho, não sei, talvez vai demorar um pouquinho mais, mas trazer um conjunto já num livro com mais aprofundamentos, né? Por exemplo, eu fiquei pensando, a metodologia, a forma que o Margutti tem usado, e a gente está acompanhando mais de perto o Margutti, é uma outra, faz linha com outras coisas, né? E, o que eu acho que é muito bem-vindo, e eu pelo menos estou gostando muito de conhecer os autores um pouco mais, né? Antes de fazer qualquer juízo. Então, inicialmente eu queria saber isso, se você pensou mesmo de fazer essa trilogia, sei lá, o quadrilogia, não sei como fala, ou não seria o caso, dado a primeira importância da questão e depois o tanto de conteúdo que isso demanda, né? Mas depois talvez a gente conversa mais. Se quiser comentar isso daí. Ô, Alessio, a ideia de artigo é só porque às vezes as leituras que eu tento propor acho que estão muito disparatadas. E aí o artigo ele é mais datado, as pessoas esquecem ele mais rápido, certo? E é por isso mesmo. E aí a minha ideia seria tentar esse sobre a historiografia francesa, depois outro sobre a historiografia alemã, outra inglesa, para aproximar. E depois sim, se vê que isso faz sentido, aí tem que fazer uma leitura com mais vagar dos autores que estão dentro de cada área. Por exemplo, na historiografia francesa, Bento Prado, o Paulo Arantes, o Ivan Domingues, e colocar eles dentro de um liame mais sério. Em resumo, a minha ideia seria testar esse modelo com o Ivan, um outro modelo com o Paulo, um outro com o Paulo, com o Antônio Painha, e fazendo assim com os autores. E aí, primeiro testa no artigo, se o negócio estiver muito ruim, enterra a coisa por aí. Se tiver mais ou menos, aí a gente avança um pouco as ideias com os autores. Não, eu compreendo, compreendo. Eu acho que faz todo sentido também fazer isso que você está fazendo, né? Mas eu fiquei, na verdade, com água na boca, né? Com coisa assim, aquela coisa. Abriu aqui uma cortina, mas eu só vi a parede atrás, não vi ainda os detalhes, né? Mas foi isso que eu falei. E achei muito interessante mesmo a proposta. Seria uma história da historiografia, ou coisa assim, né? Quase assim, trazendo elementos que a gente não vê por aí, né? Problematizando uma questão com mais pontual, né? E, enfim, mas é isso por enquanto, Lúcio. De qualquer forma, parabéns, né? Mais uma vez, pela qualidade do seu Obrigado, trabalho. Alessio. Obrigado. E desculpa se o negócio ainda está muito sem pé na cabeça, muito cru. O Robson tem uma pergunta aí.
Ô, Lúcio, quando eu vi o trabalho, eu tive uma certa dificuldade de entender, sabe? Agora, com a sua fala, ficou tão claro para mim, sabe? Ficou bem mais claro agora. Eu li duas vezes, né? Porque eu falei assim, acho que eu li muito mal da primeira, deixa eu ler novamente. Foi até hoje pela manhã a segunda leitura. Aí eu ia fazer um punhado de observação. Agora eu vi que minhas observações não se encaixam mais, sabe? Porque você deixou claro na fala. Então, primeiro, da minha dificuldade, os paralelos que você faz, você está entendendo? Você foi até contundente em algum. Por exemplo, falar que Paulo Arantes vai assinar a certidão de nascimento da filosofia brasileira. Achei, achei legal. Quer dizer, você deu uma cutucada. Boa, gostei dessa. Mas, por exemplo, a contundência do jeito que você falou agora, assim, me despertou agora para um trabalho que é fundamental, ele é importante para qualquer discussão de filosofia brasileira, vai ter que começar por aí. Se marcar primeiro grande congresso de filosofia brasileira no Brasil, a gente vai ter que partir desses pressupostos que você está levantando. Quer dizer, você está levantando algo bem complexo, você está assim, em cima de uma coisa que não está muito consolidada, mas que é fundamental. Então, eu estou te dando os parabéns ao mesmo tempo. Agora, queria só deixar talvez é uma crítica, né? Bom, mas por que só fala que agora fica de um jeito para mim e a leitura ficou de uma outra forma, sabe? Então, é um alerta aí. Talvez tenha que deixar um pouco mais assim. Poxa, do jeito que você falou, né? Mas eu sei que para escrever academicamente tem que ser colocado todos esses pontos aí. Então, mas primeiro, eu gostei de ler seu artigo. Agora, muito mais do que antes, né? Agora eu vou guardar ele aqui com carinho, e falar assim, ó, um dia desse aqui vou ter que voltar nesse texto aqui, porque está levantando muita coisa interessante. Aí, meu, é só falar que gostei. Parabéns. Obrigado, Robson. Obrigado. De fato, assim, é um terreno minado, porque aqui é uma tentativa de ver se encontra um jeito de ver o que está fundamentando o trabalho de cada um deles, o modo como cada um deles trabalha, o que eles estão usando como pressupostos, para, a partir daí, então, ver se, olha, então onde que eles vão chegar com isso? O que eles vão nos entregar com essas coisas? Já mencionei aqui, volto a falar, por exemplo, Paulo trabalha numa história gigantesca, mas sempre está preocupado com as monografias antes. Então ali você tem uma coisa que os ingleses adorariam, que é o estudo detido, autor a autor, para depois chegar a algo maior. As monografias como base para um estudo mais amplo. Mas bem, é teste que eu ainda estou fazendo. Marília, tem uma pergunta aí para fazer. Pois é, Lúcio, na verdade, devo confessar que eu não li o texto, mas te escutando aqui agora, eu queria saber se eu entendi bem qual o caminho que você está fazendo, porque me pareceu que você começou assim, dizendo que, por exemplo, citando a questão de textos que vêm aí de autores indígenas ou quilombola ou afrodescendentes, a gente estaria como se a gente tivesse com um critério frouxo, né, em relação a isso, textos que não seriam propriamente filosóficos estão sendo considerados como filosóficos e tal. Aí você partiu para o outro lado para pegar, então, vamos pensar um rigor aqui, né, um critério que seja muito claro. Mas aí, pelo que eu entendi, também você não está muito satisfeito com esse critério que seja muito rigoroso, porque ele deixaria de fora textos que são de relevância filosófica. Então, é isso mesmo, enfim, você está procurando qual que seria um bom critério para a gente fazer né, passar uma malha e dizer assim, isso aqui eu posso considerar como um texto filosófico e esse não, independente da formação. É isso mesmo? Exatamente, Marília. Porque hoje, quando a gente vê o que aparece como filósofo, é muito mais fácil
você falar dentro da academia que Ailton Krenak é filósofo do que José Arthur Gianotti. Se você falar que o Ailton Krenak é, mas o Gianotti não é, é mais fácil de ser aceito. Nada contra o Krenak, só que ele tem alguma intenção de ser filósofo? É isso que se pretende. Isso está te incomodando, mas também não está sabendo como responder exatamente. Porque senão todo mundo vira filósofo. E qual que é o risco? A gente depois vai chegar a uma lista de filósofos brasileiros como a do Antônio Paim, 500 e poucos autores. Só os originais, só os relevantes, só os que contribuíram para a filosofia brasileira. Ai, peraí, mais de 500 nomes só no Brasil? Qual que é o contraponto disso? É, por exemplo, uma frasezinha muito pequena que está lá no Continente, a Ilha do Ivan Domingues. Ele diz, se a gente for ver quem é filósofo mesmo no Brasil, não enche uma mão. Mas aí tá... Se a gente for levar por aí, nós vamos fazer uma caça às bruxas e todos esses aí não servem para nada e... Oi, calma. Nem tanto ao mar, nem tanto ao céu. O que a gente pode, de fato, dizer que é filósofo? Por quê? Porque, por muitas vezes, a gente olha, por exemplo, para a França, Victor Cousin é filósofo. Aí vocês vão dizer, sim, ele é do primeiro escalão da filosofia francesa? Não. O problema é que... Claro, são duas perguntas muito diferentes, né? É filósofo e é um bom filósofo? São coisas... Se não, parece que todo mundo é. E aí Ou ninguém vai chegar... vai chegar uma pessoa que vai falar assim, o Ailton Krenak, o José Arthur Gianotti e o Olavo de Carvalho, todos três são filósofos. E aí, como é que a gente vai tentar discutir isso? E sabe por quê? Deixa eu só adiantar, antes de passar a palavra de novo para o Rafael e para o Alessio, porque, para mim, o critério que, por exemplo, a escola francesa no Brasil usou, ele é horroroso. Vou dizer o que tem em mente, que é o critério, por exemplo, de transpor o tripé semiótico, que vem do Silvio Romero, passando pelo Antônio Cândido e chegando ao Paulo Arantes e ao Ivan Domingues. Porque se o critério for ter autor, ter obra e ter leitor, então nós vamos ter que colocar para dentro do nosso padieiro o Olavo de Carvalho. Ele, com 2 livros, entre 2014 e 2018, ele vendeu 400 exemplares. E ele se autodenomina filósofo. Agora, como é que você tira ele de dentro desse padieiro aí? Pois é, será que dá para tirar? A gente pode desqualificar a qualidade da filosofia dele, mas acho complicado também dizer que ele não é. E é por isso que me assusta. Que aí, a meu ver, a gente começa a navegar numa coisa tipo assim, o que aparece é. Será que é assim? Aqui é a dúvida que eu me coloco. Entendi. Isso faz parte de um desdobramento daquele livro Formas da Filosofia Brasileira. Que eu tentei vários cenários, 12, e agora tentando ver se aquilo faz sentido. Vai lá, Rafael, senão eu não paro de falar. Ou Marília, se ainda quiser falar. Ô, Lúcio, a minha pergunta, eu acho que está bem próxima da pergunta da Marília. Assim, eu acho que seu texto também me toca muito de perto, por eu ser da filosofia e da história também, né? Primeiro, vamos lá. Eu acho que tem duas coisas aí, né? Assim, o Lúcio tá aí ainda? Ele só desligou Tá, né? Beleza. Vamos lá. Eu acho que tem duas coisas. O método da Escola dos Análises é um método historiográfico, um método da história, né? De investigação da história, que se vale aí de várias fontes, tem uma leitura diferente, né? Com relação ao historicismo alemão, com relação ao positivismo, etc. e tal. Mas é um método da história, né? Como que você identifica assim esse método que é da história na filosofia? Não sei, me pareceu assim, será que não é usar a lupa da filosofia
para ler os nossos autores, mesmo que sendo se valendo aí, né, de alguma maneira dessa historiografia da Escola dos Análises, né, desse método historiográfico aí que vai se estender ao longo do século XX. Esse seria um ponto, né? E o outro ponto que você coloca, assim, isso me toca muito mais de perto, né? Quando você fala, né, do Gilberto Freire, do Paulo Freire, etc. e tal, né? Eu acrescento aí o Sérgio Buarque de Holanda, o Paulo Prado, né? Toda uma geração ali dos anos do princípio do século passado, dos anos 20, 30, 40. Eles não são filósofos, eles não têm uma proposta de filosofia, eles não têm uma proposta de construir um arsenal teórico dentro da filosofia. Mas, de uma maneira ou de outra, eles podem sim levantar para nós, né, na filosofia, argumentos, informações, ideias, eles podem sim trazer para nós, da filosofia, um ferramental que nos falta, né? Eu acho que é uma leitura, seria uma leitura diferente, né? Pelo menos da maneira como eu tenho entendido até então. Usar dessa leitura aí dos sociólogos, dos historiadores, etc. e tal, que produziram, né, muito mais sobre o Brasil do que os próprios filósofos, né, a própria filosofia, etc. Mas usar desse ferramental deles para nós, para uma leitura filosófica. Não sei se ficou claro as minhas duas perguntas. Ô, Rafael, começando pela segunda, quando você fala desse ferramental deles, não é exatamente o que a Escola dos Análises fala de aprender com historiadores, com a economia, com a sociologia? A meu ver, é exatamente isso que abre a possibilidade de usar autores como Sérgio Buarque, Caio Prado, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, ajudar a pensar o Brasil. Não estou dizendo que eles façam filosofia, mas, a meu ver, seria estranho a gente dizer, olha, eles não têm nada a dizer para a filosofia brasileira. E é justamente na tentativa de achar um lugar para essa colaboração deles que, a meu ver, a gente tem que pensar como enquadrá-los. E não só usar no sentido de ir lá e buscar como uma caixa de informações, uso, abuso e jogo fora. Não. E, ao mesmo tempo, se a gente for levar a ferro e fogo, que eles não são, a gente tinha que tirar também Nietzsche da jogada, porque Nietzsche é filólogo. Ele nunca se pretendeu filósofo. Bem como a gente teria que tirar Montesquieu, que é um jurista, como Bentham, que é um jurista e economista, como Foucault, que não era formado também em filosofia. E aí a coisa vai ganhando um padrão estranho. Canguilhem se enquadra onde, então? Ele vem da medicina. E aí a gente lê o normal e o patológico como tal, né? A gente lê História da Clínica como obra de um filósofo, História da Sexualidade e da Loucura como obra de um filósofo. Vamos tirar, então, o Foucault da filosofia? É nesse sentido que, para mim, isso é altamente problemático. A gente fazer um crivo tão estreito que só entra filósofos, ou um crivo tão largo que qualquer um entra porque não tem cerca nenhuma. Não há critério nenhum. E se não há critério, tudo que aparecer, nós vamos ter que admitir como tal. E aí, se for endurecer o crivo, eu poderia ser irônico contigo e falar, mas Matias Aires é filósofo? Eu tenho uma obra de filosofia. Só que aí nós vamos fazer uma caça às bruxas. Nós vamos pegar um monte de gente que contribuiu profundamente para pensar
o país e vamos ter que jogar fora por um critério muito estreito. E não ter critério nenhum, em que momento nós vamos chegar a algo que se possa chamar de filosofia brasileira? Então, o mesmo que eu leio Mônica Bergamo, eu leio um artigo do Paulo Margutti. Do mesmo modo que eu leio aquele lunático que fala de política lá em Brasília, o Vladimir Neto, que escreveu a biografia do Moro, eu vou ler o que o Alessio escreve na coluna da Ampof. Percebe? E aí parece que tudo é filosofia. E ela vira uma terra de ninguém. Então, a meu ver, o difícil está aí encontrar o tipo de critério. Porque quando isso começou, depois do livro Formas da Filosofia, quando eu comecei a jogar na internet, eu fiz uma consulta aqui a vocês, há tempos atrás, quem são os 3 maiores filósofos brasileiros? Aquilo vem gato, cachorro e tamanduá, tudo junto. Tem coisa que você fala, não tem cabimento. Como é que a pessoa... Alguns, você fala, ó, como que a gente não tinha lembrado desse cara? E outros, por que que a gente vai incluir esse cara como filósofo? Depois daquela pesquisa, aí eu fui perguntar a meus colegas de departamento, quem conhecia, por exemplo, Newton da Costa. Exceto quem é da lógica, é um ilustre desconhecido. E é um dos caras mais reconhecidos no exterior. E aí? Mas o cara é formado em filosofia. Só pelo fato de ser formado em filosofia, torna-se tal? Então, quanto à segunda pergunta, é esse desconforto. Quanto à escola dos análises, sim, ela é uma escola de historiografia. E aí a pergunta é, como é que a gente escreve ou como que a gente usa de alguns critérios que são da historiografia e que estão presentes dentro, e a meu ver, ali dentro do texto do Ivan, os pressupostos são da escola dos análises. E ele nunca negou isso. Tanto que ele cita a escola dos análises. Mas aquele modelo é o melhor para a gente pensar uma filosofia no Brasil? Com durações tão amplas, com um influxo de todas as áreas de conhecimento, até aí vai. Mas a hora que a gente fala, tá bom, ainda assim eu vou juntar isso a um conceito escrito de filósofo, quem é formado em filosofia. Aí eu já não sei se funciona. Então aqui é um teste. É um teste para ver se aquilo que eu estou propondo tem plausibilidade. Óbvio que aqui não tem nada contra o Ivan, pelo contrário, a gente trabalha junto, tem interesse comum. E aí o difícil é que às vezes a gente vê o trabalho, como tanto dele quanto o do Paulo, e tem pessoas que vão falar de filosofia e parece que eles simplesmente não existem. E passa como se não tivessem feito um trabalho gigantesco até hoje. Peguem os artigos que às vezes aparecem nos fóruns mais abertos. Parece que eles estão aí perdendo tempo. Convenhamos. Isso para mim me soa estranho. Aí eu me pergunto o que a gente de fato está fazendo. Não sei se consegui responder ou só duplicar as perguntas. Vai, Alex. Bom, ô Lúcio, duplicar as perguntas também é bom, né? Mas eu queria ver o seguinte, porque eu compreendi e lendo ali o texto e agora você trazendo, lendo como eu falei, né, no carro, para lá e para cá, no celular, não li como deveria, mas os extremos, né, para usar um termo contemporâneo, os extremos de você exigir certificado, né, para o filósofo, para incluí-lo na história, ou o outro extremo, qualquer um que fale qualquer coisa parecido com filosofia vira filósofo, parece bem tranquilo, assim, que
não pode ser assim, né? Que parece que não pode ser nenhuma coisa nem outra. No entanto, a gente vê as duas coisas, que é mais ou menos isso que você está falando. A gente vê as duas coisas acontecer, né? E aí tem horas que eu já participei, já vi discussões assim, né? E fica aquele negócio meio de escola infantil, né? Se o gato, a gata deu cria dentro do forno, nasceu o gatinho, nasceu o pão, né? Você fica, é uma coisa assim meio esquisita esse primeiro aspecto. O que eu, né, já falei antes, que eu vejo assim, prevejo na importância desse seu trabalho, eu não acho que vá corrigir, né, um ou outro autor, não é nem essa a intenção, mas de dar uma perspectiva sólida, né, de pesquisa historiográfica ou de construir uma história respeitável, né, da nossa filosofia. Então, nesse sentido, eu pergunto, não é pergunta, eu se considerasse, né, duas coisas. Primeiro, se o nosso colega aqui presente, inclusive o professor Paulo Margutti, estaria de alguma forma com essa prática que ele já vem há anos já, é, estabelecendo ou criando alguma coisa assim que a gente pudesse chamar de historiografia brasileira, ou sei lá, qualquer coisa que pudesse ser uma aproximação do centro entre esses dois extremos. E outra coisa que não tem muito a ver com isso, mas se você sente também, como eu acho que me parece, a dificuldade nesse assunto, de um modo geral, de considerar muito de perto o presente, o contemporâneo, né? Porque a gente ainda está falando do Krenak, o Krenak está aí escrevendo e produzindo, a gente está falando de outros que estão por aí, o Olavo Carvalho morreu há pouquinho tempo, mas eu quero dizer assim, se não é muito difícil, se já é difícil em geral definir isso lá do século XVII, XVIII, tentar no imediatamente presente já incluir, né, ou não incluir autores. Será que a historiografia não tem já que se delimitar também tomar uma certa distância do presente? Enfim, é isso, mas o mais importante era a primeira questão mesmo. Olha, gente, eu estou aqui com o celular na mão porque eu estou anotando aqui nele, é o meu bloquinho de notas. Então, várias vezes vocês vão ver vocês falando e eu digitando aqui. Quanto ao Margutti, eu não tenho dúvida. E aqui, dou exemplo. A meu ver, tem 3 momentos na história da filosofia brasileira. Tem um que é um momento ingênuo, que é aquele que, por exemplo, o Paim sustentou uma discussão que foi importante, mas ingênuo em que sentido? De fazer saltos que, a meu ver, são estranhos. O último volume da história dele, por exemplo, ele junta artigos sobre o Cairu de 1960 e reimprime em 1999 como se não tivesse mudado nada. Tá ali, a meu ver, tem a importância dele por ter levantado a discussão, mas o método ainda deixava muito a desejar. O como fazer. Depois nós tivemos uma tentativa muitíssimo bem feita pelo Antônio Joaquim Severino no livro História da Filosofia Contemporânea no Brasil, que é livro dele de 99. Aquilo é um primor. Ele praticamente partindo, abre aspas, quase de um ponto zero, ele conseguiu criar modelos para enquadrar os autores brasileiros do século XX. Aquilo foi um esforço e uma conquista assim, gigantesca. Estou falando porque aquele livro foi lançado quando eu estava fazendo filosofia. E todas as vezes que eu releio aquele livro, parece que ele só se torna mais atual. Então, ali, a meu ver, tem um segundo momento que já consegue mostrar quem é quem, que tipo de escola vem se delineando, o que aparece. E aí depois a gente encontra, por exemplo, e aí a pergunta que você fez, o que o Margutti faz? Com todo mérito.
Se ele fizesse só as monografias, já seria uma conquista gigantesca. Ele faz a monografia e ele faz a leitura crítica do período. Se ele falasse, não, não vou publicar as monografias, vou publicar só os resultados nos volumes de História da Filosofia. Ficaria na nossa responsabilidade, enquanto professores, fazer os estudos monográficos. Ele, como um trabalho hercúleo, está fazendo os dois, certo? E ali tem uma diferença muito grande. Até 20 anos atrás, o que se dizia de Nízia Floresta? Hoje, ninguém de nós tem dúvida que Nízia Floresta é uma mulher digna de ser estudada, tanto que a obra dela está sendo reeditada agora. E reeditada, os livros com aparato crítico, com uma coisa muito bem feita. Há poucos dias eu estava vendo na leitura em Uberaba, vários volumes dela. Aquilo é uma maravilha. Isso se deve a quê? A ter tirado ela do esquecimento, do silêncio. Perdão, deixa eu só fazer uma nota. Em relação ao segundo momento, tem, por exemplo, conversas com filósofos brasileiros e a filosofia brasileira em autorretrato do Stanislau Laduzans, que também é uma grande obra. Mas o que o Margutti está fazendo, ele nos permite ver tanto a coerência interna do autor, quanto os resultados dele pensando em um período. E aí, a pergunta é, que nós já temos autores que são de fato filósofos, e por que nós, outros professores de filosofia, não damos tanto valor a eles? Vê quantas dissertações, quantas teses tem sobre esses autores que o Margutti tem levantado, o Júlio tem estudado, tantas pessoas. O que você tem feito com o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade. Oswald. Com o Oswald. É uma leitura filosófica de um autor que por muitos não é visto como tal. Então, a gente tem que começar a levar a sério esses autores. E aí, a meu ver, a historiografia que o Paulo faz, eu tenho colocado isso em vários textos, é uma historiografia crítica. E a partir dali, nós temos um jeito de pensar a filosofia antes e depois do trabalho dele. Não é porque eu estou aqui na presença dele, já falei isso em outros momentos. E a gente tem um pré-trabalho Margutti e uma história da filosofia pós-Margutti, que naturalmente qualquer um de nós pode pegar um autor que ele estudou e dizer, não, mas eu acho que o Margutti aqui poderia ter explorado mais este texto, este outro lado. Mas não dá para falar, não tem nada feito de modo sério. Tem. A gente pode discordar de elementos da interpretação, mas que temos uma história da filosofia hoje digna de chamar de nossa, temos. Então é nesse sentido, e aí nós passamos para um segundo sarrafo, que é ver o que estudar e agora como fazer essa filosofia ser encarnada dentro das nossas academias. Isso eu acho que é uma lástima. Peguem os cursos de história da filosofia e mesmo as faculdades que têm história da filosofia. Com poucos ainda citam, e citam de modo assim sistemático, de pegar e falar, eu vou estudar a obra do Margutti, vamos ter história da filosofia pautada na obra dele. E aqui eu acho que tem um outro critério com o que ele tem feito, tem vindo para um outro patamar. Desculpa, não é rasgação de seda, é a sinceridade mesmo da leitura que eu faço, Paulo, da sua obra. Posso falar? Lúcio, são seus Margutti, olhos, viu? Só para eu registrar, Margutti, que aqui na UFMT a gente está sendo desenvolvidas 2 ou 3 monografias na graduação já sobre Nízia Floresta, graças a essa leitura. Ótimo. Agora, tem que lembrar de um outro detalhe, que é o fato de que
Tem mais uma que é mais importante que a Anísia, que é a Ana Rosa Termaxix dos Santos, né? Que nem fui eu que descobri, né? Foi uma pesquisadora na área de história, a Cristiane, esqueci o Ribeiro, né? Mas, assim, é importantíssimo também a gente desenvolver estudos a respeito dela, porque ela é mais radical do que a Nise, muito mais. A Nise é uma feminista leve, perto da Ana Rosa, né? Então, é uma coisa importante a ser levada em conta. Agora, de qualquer maneira, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, ô Lúcio, da minha parte, eu acho que essa sua busca por um critério não vai te levar a nada, tá? Porque o problema é o seguinte: eu parto muito aqui do Wittgenstein. O Wittgenstein dizia o seguinte: quer dizer, o que é filosofia? Se você tentar definir filosofia, você vai criar vamos dizer assim, uma camisa de força, e vai acontecer exatamente o que você falou, vai começar a pipocar gente fora da sua camisa de força, porque nem todo mundo cabe lá dentro, né? Agora, o perigo qual é? É que se você acha que então não tem que ter um critério muito rígido, né? Então qualquer coisa pode entrar. E, aliás, o Evaldo Sampaio, por exemplo, num num texto que ele escreveu numa das coletâneas do pensamento, coletâneas do colóquio Pensadores Brasileiros, ele fez uma crítica ao Ivan e também uma crítica a mim, né? E na crítica que ele fez a mim, ele diz o seguinte: ó, o Marcucci, por mais boa vontade que ele tem, etc. e tal, ele está fazendo panfilosofia, tudo é filosofia no caso do Marcucci, né? Ele, assim, descaracterizou a filosofia. E por quê, né? Aí tem que lembrar, quando eu fui estudar, na época que eu fui estudar a filosofia brasileira no período colonial, não tinha nada do que o Lúcio, o Roberto, o Pich e outras pessoas estavam fazendo, né? Não tinha texto nenhum. Então, eu falei assim, ó, como é que eu faço para achar alguma coisa filosófica, né, que caracterize o que acontecia no período colonial? A solução foi qual? Procurar em textos literários da época, e nem todos eram absolutamente literários, né? Você tem, por exemplo, o Peregrino da América, o Nunes, né? Esqueci o nome dele. Meu problema com o nome está um perigo, tá? Mas tem ele, tem também o Matias Aires, né? São autores que escreveram de uma forma mais literária, mas eles estavam fazendo filosofia, tinha muita filosofia ali. Então, eu acho que a gente precisa fazer o seguinte, quer dizer, eu não acho que eu estou descaracterizando a filosofia ao olhar esses autores. Era o que tinha no momento. E o problema é o seguinte: se você tiver um bom faro, eu acho que tem que ter um bom faro e não um conceito rígido. O conceito rígido não vai te levar a nada, né? Então, o que é o bom faro? Você olha o que o autor diz e pensa assim: tem alguma coisa de filosófico nisso que ele falou? Tem. Se tiver, vamos extrair isso, né? Vamos utilizar isso. Mas não significa que isso vai ser feito em toda hora, todo momento. Então, por exemplo, no primeiro volume, eu fui atrás desses autores porque era o que tinha disponível no momento. Agora, por exemplo, eu até já comentei com vocês, eu vou reescrever, vou fazer uma segunda edição revista e aumentada do primeiro volume, e aí eu vou colocar exatamente essas obras filosóficas dos colégios religiosos da época, né, que o Lúcio e outros estão descobrindo. Então, agora eu tenho um material que eu posso aproveitar. Mas eu não vou jogar fora o que eu consegui, não. Porque uma coisa está ficando cada vez mais clara. O que esse pessoal fazia em filosofia nos colégios religiosos tinha muito pouco a ver com o Brasil. E o que esses literatos filósofos fizeram tinha muito a ver com o nosso país na época. Então, né, vamos juntar as duas coisas. A gente vê como que se praticava a filosofia na época e como que se, de certa maneira, como se expressava literariamente determinadas intuições filosóficas, né? Então, eu acho que, assim, minha sugestão seria essa, porque realmente o Evaldo falava, né, para ser um texto filosófico tem que ter uma argumentação lógica, uma tese que está sendo defendida com argumentação lógica, etc, etc. Esse conceito dele vai tirar muita gente. Muita gente mesmo. E se você pegar, olha bem aqui, ó, os pré-socráticos, o primeiro tratado que nós temos de ontologia vem em forma de poesia.
Pelo amor de Deus, né? E nós não vamos levar isso em conta, por quê? Os diálogos de Platão são filosofia ou são literatura? Então, assim, eu acho que o negócio a gente tem que levar em conta é isso. É o faro, é o bom senso e tentar localizar o que que a gente pode achar de filosófico. Isso, é claro, vai variar de período para período, de época para época, que nos dias de hoje nós vamos ver coisas filosóficas no passado que talvez o pessoal de lá não tenha visto. Não é? Mas não tem importância. A gente, o próprio Sócrates já dizia do Platão, né? Quantas coisas esse jovem diz de mim nas quais eu nunca tinha pensado, né? Então, eu acho que a gente tem que levar isso em conta. Tem que manter essa discussão, né? E para manter essa discussão, assim, se levar em conta que o conceito de filosofia não é um conceito flexível, ele envolve mais as semelhanças de família, né? Então, o que nós temos é realmente um campo muito vasto e nós temos que saber aproveitar. Então, por exemplo, no segundo volume da minha História da Filosofia, eu já carreguei em cima dos filósofos, porque quase não tinha literato, tinha menos, né? Mas tinha muita coisa da Nízia Floresta, por exemplo, que era de caráter literário. E já no terceiro volume, o máximo que eu fiz é uma referência breve ao Machado de Assis, que eu não podia deixar de fazer. Mas o resto é tudo filósofo. Né? E filósofo, assim, nos termos da época, né? Uma parte era religioso, outra parte era advogado, outra parte era médico, né? E esse pessoal fazia filosofia. Né? Só porque o Gonçalves de Magalhães era médico, eu não vou reconhecer que Fatos do Espírito Humano, né, não é uma obra filosófica, e importante, inclusive. Então, eu acho que tem que levar isso em conta, sabe, o Lúcio? Eu talvez, se fosse você, eu não me preocuparia tanto com isso. Né? Agora, você levanta um problema muito importante, né? E eu, inclusive, assim, eu aprendi muito ao ler o seu texto, né? E eu fiquei até meio desesperado, porque o tanto de concepções de filosofia, de metafilosofia que está disponível, não está no gibi. Então, para você achar alguma coisa que preste, né, eu acho que o máximo que a gente pode fazer é o seguinte: olha, eu estou usando esse método está produzindo esses resultados. Tá? Vamos considerar isso assim: isso é uma hipótese que eu estou apresentando e que está aí para ser, né, deglutida antropofagicamente pelos meus contemporâneos, né, e pelos sucessores também. E pronto, mais que isso não dá para fazer. Sabe? Assim, porque muitos desses autores acham que eles estão defendendo o método verdadeiro, a posição verdadeira. Isso diante dessa confusão, dessa quantidade de gente, é muito difícil dizer isso. Né? Agora, aí voltando aqui, aí é uma questão que eu queria colocar para o seu texto mesmo. Você disse, né, que o Ivan tem uma base na historiografia francesa. Né? E eu concordo, mas essa base, eu acho o seguinte: ele compartilha, por exemplo, teses do Cruz Costa, do Bento Prado Júnior, do Paulo Arantes, né, a respeito do que seria essa filosofia. E aí até é bom lembrar, né, o próprio Paulo Arantes, quando ele fala um departamento francês de ultramar, e depois ele registra o nascimento da filosofia, é muito esquisito, né? Como é que pode uma universidade formada em termos franceses, né, alegar que agora surgiu filosofia brasileira? Tem alguma coisa errada no pedaço. Né? E é muito umbilical isso, porque o Paulo Arantes fala na mágica uspiana e no ridículo da filosofia do pessoal do Paim, por exemplo. Né? E não analisa esse pessoal, o que eu acho muito mal feito, porque a acusação de ridículo, se reduzir o seu adversário a ridículo, é uma coisa. Agora, você pegar o que ele diz, como o Lúcio faz, por exemplo, né? Paim falou muita besteira, muito bem, mas vamos analisar e mostrar por que é besteira. E o que nós podemos concluir a partir das besteiras que ele falou. Então, nós já sabemos, não é aquilo que ele disse, é outra coisa. Né? Mas não é assim que eles fazem lá na USP, não. Né? E o caso do Paulo Arantes, então, eu acho muito assim emblemático, porque ele se inspira no Roberto Schwartz para analisar a filosofia brasileira. Né? E na inspiração que ele usa do Schwartz, o Schwartz diz que as ideias aqui estão fora do lugar. Né?
Então, por isso é que ele vai dizer, ó, se as ideias estão fora do lugar, o que caracterizou a filosofia brasileira até hoje é a falta de assunto, né? As ideias estão fora do lugar, então não tem assunto, né? Mas o próprio Roberto Schwartz e o Arantes reconhecem que as ideias estão no lugar. Então tem alguma coisa muito equivocada nessa história, e aliás eu pretendo desatar esse nó. Eu não tinha comentado com vocês, mas como eu estou saindo da FAGE, né, o pessoal da FAGE então me convidou para dar a aula inaugural no ano que vem, vai ser em março, né? E a aula inaugural, o tema que eu vou colocar na aula vai ser As Ideias Fora do Lugar, um debate com Roberto Schwartz e Paulo Arantes, né? E vou fazer uma coisa que o Ivan considera uma temeridade. Fala assim, olha, não vai mexer com o Paulo Arantes, né? Porque você está cutucando o leão com vara curta, né? Eu sinto muito, né? Eu tenho essa tendência, então lá vou eu cutucar o leão com vara curta, né? Mas aí tem muita coisa a ser colocada lá que, né, eu vou deixar para aquela ocasião, mas no momento eu só diria o seguinte, olha o paradoxo do Arantes, né? Além de ter sido formado num departamento francês de ultramar, ele diz que a filosofia brasileira nasceu, né? Então agora ela tem uma forma acadêmica, né? Mas ainda não achou seu assunto. Aí então é que eu pergunto, como é que ela pode ter nascido se ela ainda não achou o assunto, né? E o que ele coloca sobre o assunto é coisa que todo mundo já tinha feito antes. Só que ele não aceita, ele não reconhece que isso tenha acontecido, né? Então, é uma situação complicada e que precisa realmente de um esclarecimento maior, né? Mas eu falei tudo isso, o problema era na questão do Ivan. Então, assim, eu concordo que o Ivan se inspira nesse pessoal e, portanto, esse pessoal se baseou na historiografia francesa, então tem ligação. Mas tem um detalhe que você não comentou e eu gostaria que você me esclarecesse é o seguinte, que o Ivan, ele usa, né? Ele diz que está fazendo metafilosofia, eu não acho que é, aquilo é sociologia do conhecimento, né? Mas, vamos dizer assim, é, quem é o autor no qual ele se baseia? Max Weber, né? E aí eu me pergunto, por que que você deixou isso assim meio em branco? Eu gostaria que você esclarecesse como é que entra, né, o apelo ao Max Weber, que é fundamental na colocação do Ivan, e ao mesmo tempo, né, como é que isso se concilia com a historiografia francesa, né? E ainda faria uma outra sugestão para você, que tem a ver, não é exatamente isso, mas é um autor francês que deu aula na USP, chamado Paul Arbus Bastide, né? Na época tinha dois Bastides lá, né? Os estudantes chamavam o Bastidão e o Bastidinho, porque um era grandalhão e o outro era pequeno. O Roger Bastide, eu acho que ele era o Bastidinho, e o Paul Arbus Bastide era o Bastidão, né? E o Paul Arbus Bastide teve a ousadia de dizer, né, que o positivismo do, do apostolado, né, era mais fiel a Comte do que até mesmo os pensadores franceses. Que o positivismo, né, do apostolado era a realização mais autêntica do positivismo kantiano do que na própria França. Então, inclusive o Arantes ele tem um texto em que ele tenta responder, né? Ele não cita especificamente o nome do Bastide, mas ele tenta responder. Ele fala assim: isso aqui eu estou fazendo considerações para um leitor francês. Isso é outra coisa que eu me pergunto, né? Ele está falando para brasileiro ou para francês? Para quê? Tem uma série de coisas assim que eu acho que são problemáticas, né? Mas que eu acho que devem ser levadas em consideração. E aí eu sugiro, né? Se você precisar, eu tenho um artigo do Bastide sobre o positivismo no Brasil e tenho um livro, foi uma tese que ele escreveu sobre o positivismo no Brasil. Tá? Aí eu acho que vale a pena você dar uma olhada nisso também e ver se dá para encaixar de alguma forma, porque não é só metodologia ali, não. Ali já é uma aplicação dessa metodologia a um estudo específico. Tá bom, já falei demais, né? Sinta-se à Ó, Paulo, vontade aí para responder. obrigado, Paulo. Já acabei de te mandar o pedido para você me enviar o Bastide. Bem,
vamos começar do começo. Quando você fala de ter um faro filosófico, a meu ver, é isso. O que faz um bom filósofo é isso. Ele olha, analisa e mostra o que tem ali. Só que quando esse faro não funciona, aí a vaca vai para o brejo. Por que eu estou dizendo isso? Para você que tem toda uma experiência com trabalho, com argumento, análise lógica e tudo mais, eu acho que aí funciona assim, o faro filosófico. Agora, para a maior parte de nós que estamos começando, e aqui estou pensando também nos nossos alunos, a coisa fica muito complicada. Porque aí esse faro filosófico, ele pode flertar com um monte de coisa que levaria a um desastre. Não obstante toda desconfiança, e aqui eu já dei um exemplo bastante cético em relação ao Olavo de Carvalho, eu estou orientando uma dissertação sobre a leitura que o Olavo de Carvalho faz do Aristóteles. E o aluno chegou sem projeto, eu sugeri para ele estudar isso. E aí o que é curioso, quando a gente pega o livro dele, aquele Olavo, Aristóteles, em Nova Perspectiva, e A Vingança de Aristóteles, que foi uma coletânea de 2024, não é tão simples de discordar, não. Por quê? E aí o que a Marília depois mencionou, tem que tirar? E aí é que está a dificuldade, porque é muito fácil a gente falar, nossa, ele não é um filósofo, e esbravejar contra, certo? Mas é muito difícil fundamentar esse esbravejamento, sair de uma militância burra, tosca e sem fundamento para uma discussão filosófica. Por quê? As bases dele, por exemplo, Enrico Berti, Pierre Eubank, quando você pega as referências bibliográficas do Jäger ao Eubank, são as melhores possíveis. Agora, como que você mostra que ali o argumento não se sustenta filosoficamente, ou que a leitura não é coesa? Por quê? Porque se não tem uma leitura que vai além da militância, então ou eu vou concordar e está tudo bem, ele é filósofo tal e qual, qualquer um outro, ou vai cair numa briga sem fim. Então, o faro filosófico, eu acho que é preciso ser calibrado nesse sentido. E por isso mesmo testando autores como o próprio Olavo de Carvalho. Vamos ver o que tem a dizer, então. Vamos ver o que ele está falando, vamos ver se isso tem fundamento ou não. Por quê? E volta ao contra-exemplo. Se eu fosse procurar Marilena Chauí na BDTD, não tem nenhuma dissertação nem tese sobre ela. Sobre o Olavo tem 15. Entre teses e dissertações. Então ele é muito mais filosófico do que ela, né? Só para tomar um exemplo da Marilena, por, a meu ver, ser quase um ponto pacífico entre nós, que é um grande nome. Agora, quanto ao que o Margutti fala da metafilosofia, Margutti, estamos de acordo. A lógica da necessidade, na parte que eu falo do tipo ideal, o Ivan, nós tivemos uma discussão quando o livro estava para sair, e até hoje ele não concorda. O recurso que ele faz ao tipo ideal, a meu ver, é um dos aspectos mais frágeis do argumento dele. Por quê? Porque um tipo ideal supõe o conhecimento de uma multiplicidade de nomes para chegar a algo que seja o tipo ideal. O que nós temos sobre o século XVI, XVII, XVIII e XIX no Brasil de modo sólido? Já dá para fazer isso? Sobre o próprio século XX brasileiro, o que nós temos de modo sólido? Então, a meu ver, quando ele propõe ali um tipo ideal, desculpa, é um risco muito grande de um erro de alvo. Quando o Weber propõe essa questão, ele está dizendo que, a partir da pesquisa da sociologia empírica, dos consumidores, ou, por exemplo, da questão do suicídio,
que o Durkheim fez, ou da filosofia do amor do Simmel. Então, qual é o perfil do cidadão que emerge aqui? Porque aí você tem uma multiplicidade anônima. E aí dá para você chegar mais ou menos a um tipo ideal. Agora, para eu fazer isso, eu tenho que saber quem são os tipos particulares primeiro. Para depois eu dizer, olha, dentro da Grécia tem os filósofos de primeiro e de segundo patamar. Isso hoje dá para a gente dizer. Como na França do século XIX tem filósofos de primeiro e de segundo patamar, mas olhando depois de toda uma história e de uma análise constituída. Sem fazer isso, me desculpa, nós vamos ter a escolha de nomes e a tentativa de forjar esses nomes. E aí a minha discordância em relação ao período colonial, tomando aqui como exemplo, poderia ser tanto o Paim quanto o Ivan, é gigantesca. Que nós temos não só um Matias Aires, que eu já provoquei aqui o Rafael com isso, mas temos pessoas que escreveram obras de filosofia que precisam ser estudadas antes de chegar a um diagnóstico. Antes de dizer, olha, ali é um negócio assim, uma coisa meio nebulosa. Não, não é. Não é, nem de longe. Quando a gente retoma um texto gigantesco, aquele dicionário das mulheres no Brasil, são nomes de mulheres desde 1500 até praticamente o ano 2000. Nós ou ignoramos o dicionário ou temos que admitir e estudar aquelas autoras. Não dá para fazer uma leitura genérica. Não dá para fingir que as autoras do século XX se resumem, por exemplo, a Marilena Chauí e, sei lá, a Maura, que aparece lá no Conversas com Filósofos Brasileiros. Não é só isso, é muito mais que isso. Então, nós temos que sentar e estudá-los com atenção. É justamente por dar um valor muito maior a todos esses nomes que, a meu ver, não cabe a noção de tipo ideal. E aí, ali a crítica à postura do Ivan na segunda parte da lógica da necessidade foi contundente. Eu não gostou, claro, mas eu falei, é o direito de divergência aqui, que, a meu ver, não dá para fazer isso ainda sobre boa parte da história da filosofia brasileira. A hora que você terminar o século XIX, nós vamos ver e vamos falar, peraí, mas quem que é o nome de maior peso? Vai dar para ver alguma coisa. Mas não dá para fazer aquela coisa de laboratório, como o Paim, em certa parte, fez, que pega Tobias Barreto, Gonçalves de Magalhães e Farias Brito, e é só isso e acabou, e a partir daqui em frente. Não dá. Não dá. Não dá para pressupor que tenha autor, obra, público, um tripé semiótico que o Silvio Romero queria, e a gente colocar isso como uma camisa de força. Se não um autor que escreveu como Nízia Floresta, mas não teve leitor, então não é filósofa, né? Eu posso jogar lá fora, né? Esses critérios, se eles forem de fato levados a ferro e fogo, nós vamos excluir mais gente que incluir. E aí destruímos aquilo que nós queremos estudar. Ou senão, vai abrir espaço para uma crítica como a do Evaldo. Eu me lembro do texto, e que, a meu ver, é equivocada também. Não é o que está dito ali, né, que é tudo filosofia. Então, como que nós vamos selecionar, como que nós vamos apontar autores e autoras dignas de serem lidos? É essa tentativa. E aí não vale sociologia do conhecimento, é preciso mais do que isso. Então, Samuel, se respondi o Paulo. Estão-me a ouvir? Sim. Eu, em primeiro lugar, peço desculpa por ter chegado tarde e já não ter ouvido grande parte do vosso debate, porque eu troquei-me aqui com as horas. Como a hora em Portugal mudou, já não são 4 horas de diferença, devem ser 3, não é? E, portanto, atrasei. Peço desculpa.
Em segundo lugar, eu estava a ouvir-vos e de facto eu concordo que para se perceber se há filosofia ou não, temos que mergulhar nos textos e às vezes há pérolas. Encontramos pérolas. Eu estou a pensar, eu fiz o doutoramento num autor português chamado Leonardo Coimbra. Morreu muito cedo, num acidente estúpido de viação e escreveu, mesmo assim, escreveu imensos livros. Mas ele escrevia muito depressa, ele não tinha tempo nem paciência para trabalhar o texto de forma sistematizada, ponderada. Eram relâmpagos atrás uns dos outros, mas com ideias fulminantes, é, é como se nós achássemos pérolas a seguir umas às outras sem estarem lapidadas, não é? E há autores assim. Ele lia imenso e como lia tanto, também se calhar não tinha tempo para escrever. E depois ia anotando, ia rapidamente escrevendo e passava a outro. E portanto, depois há os hermeneutas do Leonardo Coimbra, estou a pensar desde o Padre Costa Freitas, que foi o primeiro, passando por Manuel Ferreira Patrício, mais recentemente o professor Manuel Cândido Pimentel, que o Paulo conhece, fizeram grandes teses de doutoramento a partir destas obras do Leonardo Coimbra, que elas mesmas não tinham a profundidade de reflexão que viriam a ter as teses de doutoramento sobre a sua obra. E, portanto, há estas nuances e de facto, não podemos ser preconceituosos e não nos podemos precipitar na classificação dos autores. Isso é um aspecto. O outro aspecto tem a ver com, bom, mas a lógica, mas desde Aristóteles que já tivemos tantas lógicas diferentes, de que lógica, quando se fala, não é filosofia porque não respeita a lógica, mas que lógica? A lógica aristotélica, a lógica do século XVII, na sequência do nominalismo, a lógica. Eu lembrei-me de uma autora, não sei se devem conhecer, a Maria Helena Varela, que escreveu uma obra em 1995 que se chama O Heterologos em Língua Portuguesa. A lógica da Maria Helena Varela? De que lógica é que estamos aqui a falar? E, portanto, é preciso... por exemplo, aqui em Portugal ainda é muito mal na filosofia portuguesa, aqui na tradição da filosofia portuguesa, o Paulo conhece alguma coisa, há uma tónica que é a chamada razão poética, que depois se desdobra em vários tipos de razão. A razão animada do Álvaro Ribeiro, a razão cordial do Afonso Botelho, a razão comovida do Manuel Cândido Pimentel. No fundo, a razão poética do Ferreira Patrício são racionalidades inclusivas que dão uma especial atenção à dimensão mais emocional, afetiva, imaginativa, poética, criadora. E este tipo de lógica, esta racionalidade filosófica, não é bem vista pela elite que hoje se foi instalando na Academia Portuguesa das filosofias analíticas e consideram que não é filosofia. E, portanto, de facto, as perspectivas são muito distintas e na filosofia temos esta dificuldade, é o que é, de haver uma multiplicidade de interpretações
igualmente legítimas, uma diversidade de metodologias e de aplicação de lógicas igualmente filosóficas, e que, para compreendermos o autor, temos que perceber qual é o seu ponto de partida, qual é a sua base, com quem é que ele dialoga, e a partir daí não termos já à partida preconceitos em relação a isso. E, portanto, eu, no geral, estou de acordo convosco e tenho estado a apreciar o debate. Obrigado. Obrigado, professor Samuel. E, a meu ver, a dificuldade que se tem muitas vezes é que, então, às vezes parte-se de, não, esse aqui não serve, ponto, acabou. E aí a gente vai jogar fora muita gente boa, ou vai dizer, qualquer um serve. Não, em filosofia, como o Paulo falou, o faro tem que vir acompanhado de uma leitura muito séria. Senão nós vamos cair no eu gosto destes, eu vou priorizar estes e ponto. Lúcio, eu gostava só, peço desculpa, voltando aí, eu tinha-me esquecido de dizer isto, não se esqueça do que vai dizer a seguir. Um critério que eu acho sempre válido porque como é que se faz filosofia? Faz-se filosofia dialogando com outros. Portanto, o primeiro critério é perceber com quem é que o autor está a dialogar, como é evidente. E aí dá logo para fazer uma triagem se estamos perante uma preocupação filosófica ou não. Não tem tanto a ver com o estilo, a maneira de escrever. Pode ser um romance e ser profundamente filosófico. Nós temos em Portugal um autor, o Virgílio Ferreira, que foi sempre trabalhado na literatura como escritor e é um grande filósofo. Porquê? Porque dialogou com filósofos. Portanto, eu acho que esse é um critério que é importante. Eu também concordo. Não é tudo igual. Tem que haver uma. Eu também acho. Agora, o diálogo, porque não se dialoga no vazio. No vazio, o que é que se tem? Conversa de café. Não é? Para se fazer filosofia, tem que se dialogar com filósofos. É o que eu acho. Obrigado. Desculpa. Sem nenhum problema. Concordo perfeitamente. E aí, por isso que o critério de este é este, não serve a priori. Ele não vai funcionar para a gente partir de um modo puro e simples de dizer, não, então, eu acho que o Olavo de Carvalho não é, ou ao mesmo tempo dizer, não, ele é puro e simples como tal. Não é tão simples. Não dá para fazer o rol de quem a gente vai mandar para a fogueira e quem a gente vai mandar para o céu. E por isso, a meu ver, a necessidade, ou pelo menos eu tenho visto isso como uma necessidade minha, de tentar encontrar algum critério, algum parâmetro para essas coisas. Quando a gente pega a primeira frase do Homem Revoltado do Camus, o suicídio é o único problema filosófico verdadeiro. E a gente sabe o quão sério é isso. E o quão sério é estar discutindo essa questão. Ah, não, é literatura. Por certo que a gente não pode reduzir a literatura. Não dá para dizer, isso é literatura pura e simples. O que também não dá é para dizer, não, tanto literatura quanto filosofia, tanto faz. Porque, infelizmente, em alguns meios nossos aqui no Brasil, a tendência às vezes tem sido essa. De tudo que aparece é válido, tudo que aparece tá bom, tudo que se diz tem valor de face por si mesmo. Não, vamos respeitar os campos, os lugares, os interesses, o objeto da obra. Senão nós podemos dizer, olha, tanto eu como professor de filosofia, como
o jornaleiro da esquina, podemos dar aula, porque não faz nenhuma distinção entre eu e ele. É opinião de café. E aí, se é opinião de café, nós podemos tirar a filosofia mesmo do ensino superior, porque ela não vai fazer mais nenhum sentido. E do ensino médio igualmente. A minha preocupação é justamente tentar pensar algum critério que nos ajude a ver se isso é plausível. E por isso esse texto que eu propus a vocês. Ô, gente, já está meio adiantada a hora e nós precisamos combinar uma coisa. Geralmente, a reunião de novembro é a última reunião que a gente faz no ano, né? Porque depois agora é dezembro, Natal, etc. Janeiro são as férias. Eu só gostaria de combinar com vocês o seguinte: a próxima reunião nós marcamos para fevereiro ou para março? O que vocês sugerem? Por mim, pode ser fevereiro. É, Paulo, tudo bem? você vai continuar sendo o coordenador do grupo? Como que vai funcionar isso? Ó, isso aí nós podemos resolver depois, porque, por exemplo, as próximas reuniões, se a gente fizer em fevereiro, não tem problema, eu ainda tenho acesso. Mas dali para frente, você é que vai mandar no espetáculo, né? Porque eu sei que vai fazer o calendário, programar a reunião, tudo, né? Mas a gente vai, vamos dizer assim, vamos fazer uma dupla coordenação, né? Ótimo, Aí a ótimo. gente vai levando, tá bom? Tá bom, Então, podemos beleza. fazer isso. A próxima reunião vai ser em fevereiro. Não vamos marcar data nenhuma agora, nem assunto. Em fevereiro eu entro em contato com vocês e aí a gente combina como é que vai ser, tá bom? Tá bom, ótimo. Então tá. Ô, gente, ó, foi excelente, né, a nossa discussão. Agradeço muito aí ao Lúcio, que teve a boa vontade de apresentar o texto dele, discutir, né? Foi muito esclarecedor e bastante instigante também, tá? Então é isso aí. Alguém mais teria alguma coisa a acrescentar? Várias, né? Mas agora não. Só Obrigado, Lúcio. agradecer também a oportunidade. Obrigado pelas considerações ao Obrigado, texto. Vou refazer um monte de coisas nele. Obrigadão. Falou. Tchau, Um gente. abraço então, Até. gente. Até.